A história da Primeira Guerra Mundial foi escrita no campo de batalha, mas seus segredos mais profundos foram selados em salas escuras. Por trás da narrativa oficial, existe um universo de documentos ocultos, arquivos que mesmo um século depois, continuam a reescrever o que acreditamos saber. Esta é uma investigação sobre os arquivos submersos da Grande Guerra. O legado do silêncio. Armistício de 1918 não encerrou a guerra de informações. Muitas nações vitoriosas e derrotadas optaram por enterrar certos fatos, por vergonha, por estratégia política ou para proteger reputações. Cartas, memorandos de gabinete e relatórios militares foram intencionalmente classificados por décadas. O assassinato em Sarajevo foi o catalisador, mas a guerra não foi um acidente de trem incontrolável. Foi uma série de decisões conscientes. Nos dias seguintes ao atentado, a Áustria-Hungria buscou apoio e o olhar do mundo se voltou para Berlim. O chamado cheque em branco, entregue a Viena em 5 de julho, era a promessa alemã de apoio incondicional. Mas o que os documentos ocultos revelaram não foi apenas solidariedade, foi um incentivo explícito à guerra. O Kaiser Guilherme II, e mais crucialmente sua liderança militar, acreditavam que a Rússia não interviria, ou que, se o fizesse, seria o momento ideal para a Alemanha lutar uma guerra preventiva. Por décadas, a narrativa oficial alemã minimizou a intenção, culpando a Rússia por mobilizar primeiro. No entanto, notas de gabinete do chanceler Theobald von Bethmann-Hollweg, liberadas muito mais tarde, detalham a estratégia. Um memorando crucial de 6 de julho registra a visão de que uma guerra imediata seria a melhor solução para a posição alemã. É aqui que os arquivos são brutais. Eles desmantelam a ideia de tragédia inevitável. Há um memorando específico onde o ministro da guerra, Falkenhayn, está sendo pressionado a garantir que a mobilização alemã seja vista como defensiva, enquanto, simultaneamente, aceleravam os preparativos ofensivos. Eles estavam mais preocupados em gerenciar a narrativa internacional do que em evitar o conflito. A pressão de Berlim sobre Viena para enviar um ultimato duro à Sérvia, sabendo que seria rejeitado, também é evidente nos telegramas cruzados de julho. A liderança militar alemã estava convencida de que o equilíbrio de poder estava a seu favor naquele momento. Documentos de planejamento interno mostram que eles estavam dispostos a arriscar uma guerra generalizada para obter ganhos estratégicos na Europa Central. Os arquivos submersos da escalada oculta revelam, portanto, uma verdade incômoda. A guerra foi mais do que imprudência. Foi uma decisão calculada, uma aposta arriscada. Esses documentos não apenas mudam a distribuição da culpa, mas nos forçam a olhar para a guerra não como o início de uma tragédia, mas como o final de um plano deliberado. A propaganda foi uma arma tão letal quanto a artilharia. Os documentos mais chocantes não são as mentiras contadas ao público, mas sim os memorandos internos que mostram como os governos planejaram friamente as narrativas de atrocidades. Relatórios do Intelligence Bureau britânico, por exemplo, detalham a fabricação de histórias para justificar a entrada dos Estados Unidos na guerra. Mas o segredo mais bem guardado eram as falhas táticas. Registros de 1915 e 1916 revelam que ambos os lados mentiram para seus próprios líderes sobre a eficácia de novas armas, como o gás, minimizando o impacto negativo e maximizando o sucesso superficial. O papel das grandes corporações e dos interesses financeiros na prolongação do conflito é outro capítulo reescrito pelos arquivos. Documentos de bancos e indústrias, antes confidenciais, mostram que o lucro de guerra, o war profiteering, era uma força motriz tão potente quanto o nacionalismo. Cartas entre industriais e políticos detalham a pressão por contratos de munição, mesmo quando os generais pediam tréguas. O governo americano, por exemplo, manteve em segredo por anos a extensão dos empréstimos a juros altos para os aliados, ligando inevitavelmente seu destino financeiro à vitória deles.
O fim da guerra trouxe a necessidade de responsabilização e os documentos foram usados como armas de vingança. O Tratado de Versalhes baseou-se em uma seleção cuidadosa de provas. Arquivos da delegação francesa revelam a intenção deliberada de maximizar as reparações de guerra, ignorando ou minimizando documentos que mostravam a culpabilidade compartilhada das outras potências. O objetivo era criar um precedente, forçando a Alemanha a aceitar a culpa total, uma decisão que plantou a semente para o próximo conflito. Graças à expiração dos prazos de classificação e ao trabalho incansável de historiadores, esses arquivos submersos vieram à tona. Eles nos forçam a abandonar a narrativa simplista de heróis e vilões e a encarar a guerra como um emaranhado complexo de erros de cálculo, ganância e propaganda. A verdade histórica não é estática. Ela é um processo contínuo de desenterrar a papelada do passado. Que por trás de cada bala, cada trincheira e cada nome em uma lápide, existe um documento, um memorando, uma carta ou um telegrama que explica o porquê. E que o silêncio da história é muitas vezes apenas o som da verdade, esperando para ser encontrada. A guerra pode ter acabado, mas a busca pela verdade, essa continua.